Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de 7º ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa 10ª videoaula, vamos dar continuidade à correção do exercício do capítulo 4, Renascimento e Humanismo. Então, vamos lá, peguem seus cadernos e vamos retomar a atividade. Na quinta questão, temos aí um verso, um trecho do poema do grande poeta português Luís Vaz de Camões. Então, leia com atenção os versos a seguir do poeta português Luís Vaz de Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então temos aí um enaltecimento desse sentimento, muitas vezes bem contraditório, como o próprio Camões expressa, do amor. Então chegamos aí à primeira alternativa da quinta questão, a alternativa A, que pergunta: o que é o amor para o poeta Camões? Justifique. Então, como já foi dito, para Camões, o amor é um sentimento que causa emoções contraditórias, como, por exemplo, quando ele diz que o amor é uma ferida que dói e não se sente. Embora o ser humano seja esse ser racional, como já vimos nas questões anteriores, trechos, que exaltam a racionalidade, a grandiosidade do ser humano, do exemplo ali do antropocentrismo e do individualismo, o ser humano, embora racional, ele também é sentimental. E isso causa sensações contraditórias. Esse é o amor para Camões. Então, vamos para a próxima alternativa. Letra B. Nesses versos, o poeta se refere ao amor filial, fraternal ou amor entre namorados? Então, para Camões, aí nesse trecho do poema, é um amor entre pais e filhos? É um amor fraterno ou é um amor, digamos, romântico? Né? Então, o amor fica bem subentendido, que é aquele sentimento do amor entre namorados, o amor romântico tão contraditório. Duas pessoas que muitas vezes nem se conhecem, o amor à primeira vista. Embora você nunca tinha visto aquela pessoa antes, vem aqueles sentimentos que bagunçam a sua razão, a sua racionalidade. E chegamos à letra C. E para você, o que é o amor para você? Expresse sua opinião por meio de um desenho, um texto, uma poesia ou mesmo um pequeno vídeo. Então, obviamente, como a primeira pergunta já fala, isso é uma resposta pessoal. Mas fica aqui a minha curiosidade e que em breve a gente, voltando à normalidade, eu possa ver as respostas de vocês, Para você, como você vê, sente, enxerga, demonstra e expressa esse sentimento do amor. Então, vamos para a próxima questão. Então, na sexta questão, temos aqui um jogo de palavras cruzadas, só que invertido. Nós já temos, digamos, as respostas. Agora nós temos que o desafio é elaborar em seu caderno as dicas que resultam na cruzadinha. Então nós já temos aí as dicas. Então vamos lá para as respostas. Então eu vou dar uma olhada aqui no meu livro, porque são muitos itens, são 12 itens. Então vamos lá. O item número 1, o príncipe. Então, nós temos aí a resposta. Então, que dica, que pergunta poderia, que informação poderia levar essa resposta aí, O Príncipe? Então, O Príncipe é a obra mais conhecida de Nicolau Maquiavel. Maquiavel é um dos grandes pensadores renascentistas, um dos grandes nomes, o pai, considerado o pai, o criador da ciência política, dessa análise mais aprofundada da política inserida no contexto social, certo? Então, temos aí O Príncipe. Ponto número 2, Michelangelo. Michelangelo, escultor e pintor renascentista, conhecido como o poeta do corpo, porque conseguia, a partir das suas pinturas e esculturas,
detalhar perfeitamente todas as expressões e todas as características do corpo humano. Ponto número 3, Dante Alighieri. Então, Dante Alighieri, como vimos lá nas videoaulas anteriores, ele foi um dos primeiros nomes do Renascimento italiano, lá no período Trecento, que era aquele período de transição entre os conceitos medievais e os conceitos modernos. Então, Dante Alighieri, escritor italiano conhecido pela obra A Divina Comédia. Obra essa, livro esse, história essa, então, que tem elementos tanto medievais quanto elementos já modernos e renascentistas. Ponto número 4. Última Ceia. Então, a Última Ceia é o nome de um dos quadros mais conhecidos do grande mestre do gênio Leonardo da Vinci. Junto, então, com a Mona Lisa, talvez a Mona Lisa seja mais conhecida porque quando você já vê a imagem da Mona Lisa, automaticamente você já associa a Leonardo da Vinci. E muita gente não sabe que esse quadro tão popular, presente em milhões, milhares, milhões de residências pelo mundo, esse quadro, essa obra foi pintada também por Leonardo da Vinci. Então, ponto número 5, Cervantes. Então, Cervantes, Miguel de Cervantes, foi um dos grandes escritores renascentistas espanhóis, tratando aí desse contexto do Renascimento se expandindo para outras partes da Europa. E a sua obra mais conhecida é a famosa Dom Quixote. E chegamos ao ponto número 6, Camões. Camões, como já vimos na questão anterior, Luís Vaz de Camões é considerado o maior escritor da língua portuguesa. E a sua obra-prima, né, que lhe trouxe fama mundial, Os Lusíadas, que livro esse, história esse que conta as aventuras dos navegadores do povo português desbravando os oceanos, os mares e descobrindo o mundo. Então, vamos continuando. Ponto 7. Individualismo. O individualismo, como já sabemos, é uma das principais ideias, características e ideologias do Renascimento, que valoriza a capacidade de cada indivíduo, aquele ponto central, aquela característica única que cada um tem e que devia, portanto, ser valorizada, expressada. E aí temos o individualismo. Ponto número 8. Geocentrismo. O geocentrismo era uma teoria que defendia a Terra, daí terra, centrismo, centro, a Terra como centro do universo. Portanto, quando a gente fala universo, lembrando ali que o conhecimento astronômico ainda era limitado até pela questão tecnológica, obviamente, quando a gente fala de universo, a gente está se referindo primeiramente ao nosso sistema solar. Então, o geocentrismo era essa teoria que defendia que a Terra era o centro do universo próximo, portanto, o Sol e os demais planetas então conhecidos giravam ao redor da Terra. Agora chegamos aí ao ponto 9. Galileu. Galileu Galilei foi um dos maiores cientistas de todos os tempos e que ficou mundialmente famoso e historicamente famoso porque ele contestou a teoria do geocentrismo e provou que ela estava errada. Ele provou uma nova teoria científica, a teoria do heliocentrismo. Então, chegamos ao ponto 10. Florença. A cidade de Florença, na época, a República de Florença, governada no período renascentista pela família Médici, e aí lembrem os Médicis, que eram grandes mecenas, protetores e financiadores, patrocinadores da arte. Né? Então, a cidade de Florença, uma cidade da Itália, que foi o grande centro cultural do período 400, do segundo período do Renascimento italiano. Chegamos ao ponto 11, heliocentrismo. O heliocentrismo, então, foi essa nova teoria que veio para contestar a teoria geocêntrica. Dizia o que é o heliocentrismo? Hélios, Sol, centrismo, centro. Portanto, o Sol como centro. Então, o Galileu Galilei, grande cientista, conseguiu provar que a Terra girava ao redor do Sol e não que o Sol girava ao redor da Terra. Então, isso trouxe muita polêmica para a vida do Galileu, como já vimos em videoaulas anteriores, ele foi perseguido, julgado, condenado, né, como um herege, como contestador
da tradição religiosa, né, por defender, então, por defender não, por provar a teoria heliocêntrica, embora depois ele, até para sobreviver no seu julgamento, ele disse que poderia estar errado. E chegamos ao último ponto aí dessa cruzadinha invertida. O ponto número 12, Sancho Panza. Quem é Sancho Panza? Sancho Panza é um personagem da obra de Dom Quixote, obra de Miguel de Cervantes. Ele é o segundo personagem mais importante, por assim dizer, né? Após o próprio Dom Quixote, que dá nome à história. Sancho Panza, ele era o escudeiro. Quem era o escudeiro? Era o braço direito de um cavaleiro, era o ajudante do cavaleiro, que, como o nome diz, levava seu escudo, armas, armaduras, limpava, cuidava do cavalo, vestia ou tirava a armadura do cavaleiro. Ou seja, ele era o servidor do cavaleiro medieval. Então, esse era o escudeiro. Então, encerramos aí nossa cruzadinha invertida. Vamos para a sétima questão. Sétima questão, nós temos aí um texto, né, de um dos grandes pensadores da época ali do Renascimento, né, o pensador Pico della Mirandola, nome bem italiano. Então, o texto a seguir é de um autor humanista, dos tempos do Renascimento. Vamos lá, ler o trecho do texto. Finalmente, pareceu-me ter compreendido por que razão é o homem o mais feliz de todos os seres animados, e digno de toda a admiração, e qual, enfim, a condição que lhe coube na ordem universal, invejável não só pelas bestas, mas também pelos astros. Coisa inacreditável e maravilhosa. E como não? Já que precisamente por isso o homem é dito e considerado justamente um grande milagre. E um ser animado, sem dúvida, digno de ser admirado. Então temos aí uma grande exaltação da figura humana, do ser humano, do indivíduo. Então, a letra A pergunta qual é o assunto abordado pelo texto. Então, nós temos aí como resposta a grandeza do homem. Né? A grandeza do homem é enaltecida, valorizada, destacada. Um ser mais feliz que todos os outros seres, digno de admiração, invejado pelos outros animais, pois o ser humano é instintivo, como eles, mas é sentimental e é racional. O ser humano é muito mais. Então é uma grande valorização do ser humano. Letra B. A qual dessas características, das características do Renascimento, podemos relacionar essa fala do autor Pico della Mirandola? A. O antropocentrismo. Antropo, homem, centrismo, centro, o homem no centro. E o autor fica bem nítido que ele coloca o homem no centro do universo, invejado pelos outros animais, como ele se refere, pelas bestas e pelos astros. O ser humano é tão grandioso, tão imponente, tão perfeito, que é invejado pelo universo. É como se todo o universo rodeasse o ser humano, a humanidade, a grandiosidade da humanidade. E a letra C. Para Pico della Mirandola, o homem é a medida de todas as coisas. E para você, o que é o ser humano? Obviamente, essa é uma resposta pessoal, vai ser do seu eu, do seu entendimento. Para você, o que diferencia o ser humano dos demais seres? Né? O que faz do ser humano esse ser especial? Ou será que o ser humano é tão especial quanto ele pensa que é? Né? Como esses textos renascentistas e humanistas de séculos atrás davam a entender. Então, fica aí também novamente a minha curiosidade que em breve eu possa ouvir de vocês as respostas de vocês sobre o que é o ser humano e o que faz o ser humano ser tão diferente. Então, vamos para a próxima e última questão. A oitava questão, observe as imagens e responda. Nós temos aí duas fontes, a fonte número 1 e a fonte número 2. A fonte número 1, nós temos ali a Terra como centro. Olha ali a Terra no centro. Ao redor temos a Lua, nosso satélite, e os demais planetas, Mercúrio, Vênus, olha o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Na fonte número 2, nós temos quem ali no centro? O Sol irradiando. E após, por ordem, Mercúrio, Vênus, o nosso planeta Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Agora vamos para as alternativas.
Letra A. A fonte 1 representa uma teoria científica. Qual é ela? A teoria do geocentrismo, que já vimos, né, na questão anterior. A teoria geocêntrica dizia a Terra ser o centro do nosso sistema planetário, do nosso universo próximo. Né? Letra B. E a fonte número 2? Que teoria ela representa? A teoria do heliocentrismo. Hélios, Sol. O Sol, o centro do nosso universo próximo, do nosso sistema, como o nome já diz, do nosso sistema planetário, do nosso sistema solar. Letra C. Qual dessas teorias era defendida pela Igreja? Era a teoria geocêntrica. A Terra, criação divina. Portanto, a Terra tinha esse papel especial e esse espaço especial como centro de tudo, a origem de tudo. E era uma teoria, então, defendida fortemente, firmemente pela Igreja. Por isso, Galileu Galilei, quando contesta essa teoria geocêntrica, ele é perseguido, ele é mesmo preso e julgado. Né? Então, chegamos aí à última alternativa. Então, qual foi comprovada pelo Galileu Galilei? Já tem spoiler aí. Então, nós temos Galileu Galilei, ele defende, ele prova, né, a teoria heliocêntrica. O Sol era o centro e a Terra gira ao redor do Sol. Então, pessoal, encerramos aí a correção da atividade. Espero que todos tenham acertado. Continuem focando nos seus estudos e até a próxima aula. Até mais.